Então, gente, no primeiro vídeo nós falamos sobre como nos tornamos filhos de Deus. O segundo vídeo nós falamos sobre o Deus, que é um Deus forte. E agora, para a gente concluir, né, hoje nós vamos falar sobre que Deus jamais muda e também o que Cristo prometeu. Olha só, eu vou estar lendo, depois a gente comenta, tá bom? Deus jamais muda. Não, já falamos sobre isso também, gente. Sobre Deus jamais muda, falando. É sobre a promessa de Cristo agora, né? Cristo, o que Cristo prometeu. Por fim, o próprio Cristo prometeu nos guardar, nos sustentar e jamais nos deixar. Embora os homens frequentemente sejam injustos em manter suas promessas, Cristo jamais deixará de cumprir o que promete. Vejamos o que a sua promessa diz em João 6,37. João 6,37, Manilson. O que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Então, olha só. Quem vai a Cristo, de modo algum, ele lançará fora. Ô, Manilson, olha aí. Não. É primeiro João? Não, é João. Capítulo. Manilson, olha onde ela está agora. Tô vendo. Agora, olha só. Polo Norte. João 6,37. É o que eu li, né? O que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Agora, Hebreus 13,5, olha o que diz. De maneira alguma te deixarei, nem de modo algum te abandonarei. Hebreus capítulo 13,5. Jesus, ele não vai nos deixar, gente. O tempo todo. Tá? As promessas do Senhor são incondicionais. Ou seja, de maneira nenhuma. Isso aí, lembra que eu falei para vocês sobre o efatá, que é imperativo? Quando ele diz de maneira alguma, ele está falando assim, ó, de maneira alguma eu vou deixar vocês. Se vocês se submeterem a mim, se vocês me confessarem como Senhor, de maneira alguma eu vou deixar vocês. Glória a Deus. Né? Tem uma comparaçãozinha daquela passagem, daquela história, né? História. Pegadas na areia, né? Que eu pensei que tivesse caído dentro do lago, irmã Nilza. De maneira alguma lançarei fora, né? Aquela pegada na areia. Meu Deus. Pegada na areia, deixa eu falar aqui, gente. O que acontece? Que a Marli tá colocando fundo de várias coisas ali. Aí, agorinha mesmo, ela colocou um fundo que ela tava na praia. Agora, ela botou uma montanha e um lago que tá atrás. Quando ela caiu ali, eu pensei que ela tivesse caído dentro do lago. Voltando aqui. Depois de frio, tá congelado. Então, olha só, como eu disse para vocês, quando ele disse de maneira alguma, é literalmente de maneira alguma. E quando aquela história, né? Quando Jesus estava caminhando na areia, aí com uma pessoa e conversava, e de repente, em um dado momento, tinha dois pares de pegadas, né? Estavam andando, e quando chegou um determinado momento que aquele homem olhou para trás, só tinha uma. Aí o homem, ele repara que era o momento mais difícil, né? Que ele só tinha uma pegada. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, por que na hora mais difícil, tribulação, tu me abandonou? Aí ele fala, aí Jesus vira para ele: não, meu filho, eu não te abandonei. Nas horas mais difíceis, as duas pegadas eram as minhas, que eu te peguei no colo. Claro que isso é uma história muito bonitinha, né? Mas é uma história que a gente pode utilizar. Então, de maneira alguma, aquele que se dá ou se deixa, né, confessar que Jesus é o Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. De maneira nenhuma ele abandona. Ele vai estar comigo, com você, com a minha família, com a sua família.
na hora que a gente tá na tribulação, chateado, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, na hora que eu tô mais chateado, sabe? É a hora que mais eu falo com Jesus. É verdade. Porque eu tô emburrecido, porque não existe aborrecido não, tá? É emburrecido. Ou seja, tem um burro dentro, né? Porque a palavra certa é emburrecido. Quando eu tô mais emburrecido, o que eu faço? Eu vou e começo a falar com Deus. Começo a falar com Deus, começo a falar com Deus, começo a falar com Deus, falar com Deus. Principalmente um pouco antes da live, sabe? Eu começo muito a falar com Deus. E aí eu fico numa luta tremenda. O que eu faço? Eu começo a falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus. E às vezes eu entro na live aqui, assim, muito sério, porque eu estava emburrecido há poucos minutos. Aí eu comecei, eu vou pedir, tô falando para vocês diante de Deus e do Espírito Santo. E aí eu começo a pedir perdão a Deus, sabe? Começa a pedir, Jesus, nós somos falhos, né? Muito falhos, gente. Fala assim, Jesus, toma minha frente, 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 toma minha frente. Entende? E aí é isso que a gente precisa, tá? Pedir a Deus para nossa vida. Então, olha só. Essas promessas, como eu já estava falando, as promessas do Senhor são incondicionais. O que significa isso, Manilson e Marli? Kelly também está ouvindo? Significa que independe da minha situação que estou vivendo no momento. Verdade. Entende? Verdade. Independe da acusação do diabo em dizer que você não é crente. Independe do momento, da circunstância que nós estamos vivendo. Independe. Entende? Então são essas coisas que a gente precisa entender. São incondicionais. De maneira alguma ele vai nos deixar. Isto é, sob circunstância alguma ele vai nos abandonar. Tá? Ele nos lançará de maneira alguma, sabe? Ele vai nos lançar fora e vai deixar de nos sustentar. Sabe? Fala isso no Salmo 103, verso 14. No 13 fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso aí. Ele sabe que nós somos pó, mas tem hora, Marli, que nós não entendemos isso. É verdade. Sabe? Olha só, a maioria dos desviados da casa de Deus, a maioria dos desviados da casa de Deus estão desviados não por causa de Cristo e nem por causa da palavra de Deus. É por causa da liderança, por causa da irmã que lá na porta entrou lá para passar o álcool gel lá, né? Aquela. É porque não sei o que, é porque vai lá, se você tá lá orando, ela vai perturbar você, é por causa da outra situação. Mas se você combater isso, não permitir, você vence os 40 dias. Isso aí. As circunstâncias ao teu redor, né? Em casa, tua vida em casa, tua vida com o teu irmão, tua vida, né, com as lideranças que o pastor está falando, isso aí. Aí o pastor às vezes não vai pro culto, aí acho que o pastor ficou em casa dormindo, não fala certo. É um monte de coisa. Oh, meu Deus, não, né? Sabe que a mulher do pastor tava lá tomando soro na veia, tomando um monte de bagulho. Enfim, né? Só Jesus na causa. Mas dessa promessa de Jesus é fiel, gente, de não nos abandonar incondicionalmente. Então vamos entender uma coisa. Quando você estiver mais emburrecido, é a hora de você cair mais para dentro de Jesus. Jesus, ó, eu não consigo não. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não tô conseguindo. Jesus, ó, não tá dando não. Me ajuda. Jesus, me ajuda aí. E entra aquela brincadeirinha, né? Daquela esposa que virou para Jesus e falou assim: Jesus, não me dá força não, me dá paciência, porque se tu me der força, eu acabo com ele, né?
né? Pediu, Senhor, me dá paciência, se me der força eu acabo com ele, né? Igual a esposa do Billy Graham, né? Foram lá fazer uma entrevista com ela, irmã fulana, né? E o mais interessante era o seguinte, né? A esposa do Billy Graham era presbiteriana e ele era batista, né? E aí o mais engraçado que aconteceu. Perguntaram pra ela assim, aí eu esqueci o nome dela agora, perguntaram pra ela assim, irmã, a irmã alguma vez, por conta de situação de ministério, de questão do próprio pastor Billy Graham, pensou em largar o seu marido? Ela falou assim, não, olha, largar meu marido eu nunca pensei não, mas matar ele algumas vezes já pensei. Então, gente, é a situação, né? A gente tem que pedir ao Senhor assim, Senhor, me dá paciência, me dá força, porque se me der força eu jogo lá no soberbo. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Qual a promessa? Que Ele jamais nos abandonará. Então, gente, essa é a segurança da nossa salvação. Entende? Temos a escolha de Deus. Quando a Bíblia fala sobre predestinação, novamente, vamos entrar num assunto que é muito complicado. Eu penso o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Mas quem aceita Jesus realmente, não abandona Quando tá não. lá fora, o Espírito Santo incomoda. Lembra que eu falei para vocês do Fernandão? Entende? Então, e Deus sempre manda um Lecivaldo também para falar com o nosso filho, tá? Com certeza. Deus sempre manda um pastor, né, Kelly? Deus sempre manda um pastor Lecivaldo para falar com o nosso filho. Então espera aí. Aqui pra casa também, já manda pra minha casa, pra cá de Em Maria. nome de Jesus. Profetizo isso também, em nome de Jesus. Então, olha só, gente. Temos a escolha de Deus. Seu chamamento, seu amor, sua graça, sua justiça, sua vida, sua força, sua fidelidade imutável e suas promessas como fundamento, garantia e segurança da nossa salvação. Todos podemos declarar juntamente como Paulo: sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Eu costumo dizer não, né? A palavra de Deus diz que nós devemos mandar, né? Para o céu tesouros, né? Que permaneçam. Pedras preciosas, ouro, prata, né? Vem coisa aí. Não, a Bíblia diz isso. Eu sei. E não feno, madeira e palha, né? Mas olha só, tem gente mandando pro céu feno, madeira e palha. Mas tem gente mandando ouro, prata e pedra preciosa. A Bíblia diz que no grande dia essas obras serão provadas, tá? E aí vai vir o fogo. Qual fogo, gente? Lembra quando estava Abraão e Deus? Abraão pegou um novilho, partiu no meio, já preguei isso lá na igreja. Partiu no meio e era o contrato que eles tinham, não tinha papel para assinar na época. Ficavam com uma parte de um lado, parte do outro, e aí passavam os dois no meio, né? Apertavam as mãos, né? E aí davam a volta no sacrifício, faziam como se fosse um 8, que é, né, o símbolo da eternidade, entenderam? Né? Aqui tava, olha, gente, aqui tava um lado, o sacrifício de um lado, né? O novilho partido de um lado do outro. Aí eles passavam no meio aqui, ó, e faziam um 8, entendeu? Eu não posso fazer porque só tem duas mãos, né? Faziam um 8. É tipo uma aliança, né? É assim, ó, aqui, né? As duas partes passavam assim, ó, e faziam um 8, tá? Então, tipo aliança.
É o símbolo, né? É o símbolo da... É porque eu não tenho uma caneta pra fazer, não tem coisa. É porque o 8, se você prestar atenção, ele parece uma aliança entrelaçada mesmo. Ele é assim, né? O 8, né? É. Então representa ali a eternidade. Então, Abraão, quando fez isso, o que significa? Ele achou que Deus fosse passar. Era o mesmo caso do homem. O que Deus fez? Passou, consumiu o holocausto de um lado ou outro, porque Deus cumpriria a promessa. Talvez Abraão não pudesse cumprir. Entende? Legal. Então, legal. essa é a situação. Ele é poderoso para guardar o nosso bom tesouro. Qual é? Aleluia. Vai ter uma hora, gente, nós estamos enviando lá para o céu, né? Feno, madeira, palha, pedra preciosa, prata, ouro. Vai ter uma hora que vai ser provado. E aí, diz o texto lá de Judas, né? Que alguns são salvos como do fogo, salvo pelo fogo, sabe? São levados assim, é como se fosse aquele último... Gente, eu costumo dizer o seguinte, que seja o último, que a porta bata, eu seja o último a que a porta venha bater nas costas, mas que eu entre. Entende o que eu quero dizer? Essa situação, mas ali a gente não pode esquecer, gente, que ali tem também os galardões, tem aquelas questões de reinar com Cristo no milênio, tudo isso está amparado nesse texto do bom tesouro, né, e o bom depósito de Cristo. Eu acho que o salvo pelo fogo, pastor, é igual aquela parábola dos trabalhadores, não? Também, No né? final, Um exemplo. não trabalhou para o rei, mas vai receber igual salário, ou seja, tem direito à salvação. Sim, por quê? Por quê? Porque Jesus morreu, né? Não, lá no início. Por quê? Confessou Jesus Cristo como Salvador. Só Jesus Cristo, Entende? Verdade. Então, não tem obra. O ladrão pregado na cruz, que reconheceu Jesus, tinha obra? Ó, isso aí. Entende? Você pregou semana retrasada em Joel. Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Entendeu? Tremendo. É invocação, invocar o nome do Senhor. A gente precisa Verdade. entender isso. Eu preciso Amém. entender isso, a gente precisa entender isso. Então, gente, essa é a promessa de Cristo. Sabe? A promessa de fidelidade, a promessa de amor e a promessa de realmente estarmos ali com Ele para sempre. Amém. Tá? Então, nós fechamos esse ciclo, né, sobre a questão da segurança da nossa salvação, que é sequência, gente, da semana passada até hoje, tá? Então a gente precisa verificar isso, tá bom? Vamos fechar então o vídeo aqui, fechando com esse versículo, só lendo aqui novamente. Sei em que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele grande dia. Amém? Amém.